Eu que hoje recebo o Flávio Chachar para falar do Festival Transborder do Coletivo Pegada. O pessoal da banda Aldan, que fez esse clipe bacanérrimo, e a gente vai comentar. E minha dupla dinâmica, querida amiga, competentíssima Luísa de Sá, repórter do Tempo Online, para também participar desse bate-papo. Boa tarde, Brasil. E aí, turma, vamos falar, conte-me tudo do Transborder, segunda edição, como é que vai ser? Então, a gente queria... Ano passado foi uma grande festa, assim, o Transborder pra gente, né? Foi um auge de 2 anos de trabalho do Pegada, né? Vários colaboradores envolvidos, bandas, e a gente queria pensar em como melhorar isso esse ano. Então a gente deve ter reuniões desde o início do ano, assim, a gente abriu o processo inteiro de construção do festival. Então a gente está tendo reuniões com mais de 40 pessoas, reuniões longas desde o início do ano, assim. E que acabaram sendo muito interessante, assim, que vários grupos se aproximaram, outros coletivos da cidade. Então acabou que a gente conseguiu construir ao longo desses meses, esse primeiro semestre, aí, uma programação bem variada. E por incrível que pareça, assim, com menos recursos, menos possibilidades que a gente tinha ano passado, a gente conseguiu ainda fazer o festival ficar maior do que o ano passado. Uhum. A gente está aí aumentando pelo menos aí 20 bandas do que o ano passado, a gente está com 51 bandas esse ano. Temos 13 espaços que vão ser ocupados, são 8 oficinas, desculpa, 6 coletivos envolvidos aí na cidade. E isso tudo além de várias bandas que estão participando do processo, né? Algumas bandas pegaram produções dentro do festival, né? Fizeram propostas, que a ideia foi ele virar essa grande plataforma, né? E as pessoas poderem se apoderar dela como elas quisessem, assim, qualquer proposta que eles fizessem, a gente, vamos tentar viabilizar, vocês querem fazer uma interferência urbana, vocês querem fazer um evento no lugar X, e a partir disso que acabou se gerando, assim. Então a gente está com uma programação muito extensa, espalhada pela cidade inteira, que era um grande objetivo, transbordar finalmente, cada vez mais, né, pela cidade. E acho que está finalmente ficando o conceito que a gente está querendo chegar, assim, do festival. A ideia assim. colaborativa parte desse pressuposto, né, de descentralizar a coisa toda, né? Totalmente. Por isso ocupar tantos centros culturais, né, espalhados de norte a sul, leste a oeste, programações simultâneas, né, que vão rolar também. Com certeza.
Assim, acho que a gente acabou tendo os primeiros debates que tiveram com essas reuniões, assim, com os grupos da cidade. Uma coisa que vinha em voga desde o ano passado, que até o próprio do ano passado já acabou discutindo, tinha a situação da Praça da Estação, né, que a gente estava passando, e que aí foi super simbólico o festival ter sido na praça. E a partir desse debate, nas primeiras reuniões, a gente começou a discutir que uma grande questão era ainda a questão de ocupação de espaço público na cidade, no meio cultural ainda, assim, que estava muito forte. E uma questão disso do hipercentro, da valorização do hipercentro, e de a gente conseguir expandir o raio de onde acontecem as coisas da cidade, né? Então, assim, a partir disso que a gente começou a pensar dos centros culturais, que tem uma situação em BH especificamente que a gente acha meio subutilizado, né? Esses espaços públicos, né? E tem uma estrutura ali, tem uma possibilidade de utilização. E além dos centros, a gente conseguiu pelo menos expandir, por exemplo, toda a parte de formação praticamente está na Federal, do outro lado da cidade, né? Se você pensar, né, do eixo, normalmente a gente Essa atua. parte de formação é o quê, especificamente? Tem a Semana de Comunicação. A gente acabou fazendo uma parceria junto com o CA de Comunicação da Federal. Eles tinham um evento que já era a Semana de Comunicação, que já tinha acontecido algumas outras edições, 4 edições, só que tinha uns 2 anos que não acontecia, não tinha nenhuma gestão ali que pegou e produziu esse evento, deu continuidade. Então a gente conversou com eles, resolveu, né, reviver o projeto junto com eles. Então vai ter uma semana inteira, de segunda a sexta, tem debates pelas manhãs, algumas mesas, e à tarde tem oficinas, tem 5 oficinas acontecendo durante a semana inteira. Todos voltados geralmente com, a gente pôs um tema muito próximo do que o festival discutia, que era essa questão da comunicação, muito com cultura digital, o meio urbano, moderno, que é um debate que a gente não conseguiu ver, que não acontecia tão fortemente em BH, apesar de ter várias ações dentro de cultura digital, em BH e tudo mais, mas que a gente não via muito espaço para discussão. Então acabou que a gente mudou. Então quase todas as oficinas do festival, por exemplo, estão concentradas nesse espaço. E acabou descentralizando da mesma forma, né? Ano passado a gente estava no centro, por exemplo, acontecendo as oficinas, a gente já mudou para a Federal. E fora que é um ambiente totalmente novo para nós, é um ambiente acadêmico, né? Que a gente nunca trabalhou, então a gente está tendo um contato ali muito interessante, assim, de troca de conhecimento, é uma experiência nova para a gente também. Bacana. Davi, fala pra gente do clipe, assim, acabou de sair do forno, né? E também tem essa vibe aí do transbordo, assim, que dá pra ver que é feito super independente. Super independente. Conta pra gente. Então, o clipe, na verdade, foi uma grande oportunidade que nós tivemos. Após a gravação do EP, houve a coincidência de um amigo nosso estar abrindo um estúdio de criação de imagem mesmo, Uma produtora de vídeo. produtora de vídeo, né, que é a Ovelha Negra. E eles queriam um carro-chefe. E como nós somos amigos, eles gostaram do disco, falaram, nós vamos pegar uma música de vocês, vamos fazer um clipe. E o Tchá Tchá Tchá, sempre como a mais requisitada nos shows e entre os amigos, né, as pessoas que gostam, foi a escolhida da história. E eles conseguiram pegar bem o espírito da música, fizeram a animação ao Senhor Tchá Tchá Tchá, que é um tanto quanto desaforado, né, um tanto quanto nem aí com a vida. Mas aí fizeram o clipe e o Transborda deu um up, né, um upgrade aí no vídeo, que nas primeiras 24 horas de lançamento tiveram 500 visualizações. Então foi um fôlego a mais, né? Quem que fez o bonequinho lá? Eu achei sensacional aquela ilustração que ele fez. Foi o Pedro Magalhães, ilustrador lá do Estúdio Ovelha Negra, e quem dirigiu e fez as filmagens e editou foi o Matheus Teixeira, que é um amigo nosso, que inclusive também quem assina nossas fotos, enfim. Bom, já estão chegando algumas perguntas aqui. Pergunta pro pessoal da Aldan. A Mona Lisa de Belo Horizonte pergunta se vocês prepararam algum repertório novo para tocar no Transborda. E já vamos dar o serviço do dia do show também, hein? Vai rolar quinta-feira. A gente já vamos estrear umas 3 músicas que nem tem nome ainda. Vão estar no CD cheio nosso, que a gente vai começar a gravação agora em dezembro. E músicas muito novas, assim, que a gente está com medo de tocar, mas vamos tocar. Vai ter muita novidade lá, com certeza. Bom, tem uma pergunta também do André. Quando vocês gravarão a música Praça 7? Nesse CD agora. Nesse CD vai rolar. Próximo disco, a gente não gravou no EP. Enfim, o EP são 5 músicas e Praça 7 era uma das músicas que, enfim, deu muita dor de tirar e tal. Mas agora vai rolar, vai rolar uma gravação toda especial, com uma produção legal, com metais. Então vai ser que já é um hit nosso, assim, entre os amigos, entre
na galera ali, a galera que vai na obra e tal. Então, ela merece uma produção mais legal. Aí vai rolar agora nesse CD. A gente estava em fase de pré-produção do disco. Não, estamos em transição. É que a gente começou a pré-produzir o disco, aí pintaram várias oportunidades, inclusive o lançamento do clipe, o Transborda. A gente agora foi selecionado para um festival Conexão de Companhia de Telefonia Celular. Então, tudo foi né, ficando muito junto. Aí, então, a pré-produção ficou agora para depois do Transborda. E em dezembro, se tudo der certo, a gente vai gravar o disco para lançar no início do ano. Incluindo Praça 7? Incluindo Praça 7. Promessa é a dívida, hein, Brasil? Bom, também tem uma pergunta aqui que ela é direcionada para o Xaxar. Quais são as dificuldades em se fazer um festival independente em Belo Horizonte? E aí, estendendo para os meninos, dá para viver de música aqui, da Leonilda Maria. Eu começo? Pode começar, por favor. Então, eu acredito que é o seguinte, antes de mais nada, eu sempre brinco que BH, a gente está no meio do caminho, a gente não é o Rio, a gente não é São Paulo, a gente tem, acho que, um pouco dos dois. A gente tem uma cara de metrópole, tem um rolê é uma cidade bonita em vários aspectos e tal, mas a gente não chega nenhum do nem outro. Então, assim, a gente não cai no grande lance turístico e não cai na grande metrópole vanguardista, né, e aquela coisa toda. Então, com isso, o BH fica aquela coisa tem uma coisa do mineiro ali, né, que é conservador. Todos esses aspectos que a gente tem de Minas mesmo, que envolve a cidade, eu acho que já é um dificultante de qualquer produção que você vai fazer aqui. Porque a cidade também é muito grande. Então, por exemplo, eu não consigo facilmente fazer um evento, sei lá, na Savassi e eu trazer o pessoal que está na Pampulha, né? É uma dificuldade muito grande de locomoção nesse sentido. Então, antes de mais nada, acho que um grande dificultante assim, de qualquer produção que você vai fazer aqui maior é mesmo você fazer as pessoas se deslocarem dentro da cidade para poder ver outros eventos, outras coisas e até conhecer espaços novos. Né? Tanto que é muito difícil também você fazer o cara que está na Savassi ele partir para o outro lado da cidade. Né? Que é um desafio, por exemplo, que a gente está enfrentando com os centros culturais dentro do festival. Né? Além disso, assim, é uma questão básica. Né? A gente tem que... É uma questão mesmo de recursos mesmo do festival. Né? A gente começa tudo do zero, né? Não tem nada. Né? Esse ano a gente foi aprovado novamente na lei municipal, a gente tem uma parte do recurso do festival, mas assim, praticamente eu diria que pelo menos metade do festival ele é todo só de parcerias, né? Ele é puramente assim, vamos sentar, conversar e ver o que os dois lados ganham e é isso aí, vamos sair todo mundo ganhando, né? Vamos sair todo mundo feliz com o projeto. Então assim, eu acho que a perspectiva é muito nessa, assim, se você não conseguir, o lance que a gente trabalha com o coletivo é muito isso, se você não conseguir fazer essas articulações, esse trabalho dentro da cidade, até para gerar um capital simbólico, né, você tem que fazer todo um trabalho antes, até para você conseguir essas articulações disso, né, tem que ter um investimento para você conseguir depois esse retorno. Então, acredito que até, por exemplo, com certeza o Transborda passado, a gente conseguiu retornos para conseguir apoios melhores esse ano. Então, acho que vai partir no meio disso, acho que é muito... conseguir trabalhar com as pessoas e saber ir conversando, sabe? É meio que dar com a cara mesmo, de vamos bater na porta ali e ver de qual é que é. Tem que ter muito jogo de cintura, né, cara? Eu lembro que no ano passado, eu até participei um pouco ali dos bastidores do festival, de pegar mesmo a mão na massa, do it yourself. Adorável figura apresentar o festival. Sensacional. Ela vai apresentar esse ano de novo? Não Ai, vai. tá vendo? Eles me cortaram. Denúncia! Cortada! Eu lembro. Ele falou que não dava. Pois Tá chega do alto, né? Muito vídeo. Muito estrelinha. Muita estrela e tal. Mas eu lembro. Pô, Mas eu sou sua amiga mesmo assim. Eu também gosto de você. E eu lembro que eu fui uma das várias pessoas que cobriu o chafariz da Praça da Estação, porque não podia e tal. Era aquela coisa de encarar esses desafios, tem que ter esse jogo de cintura, porque os imprevistos acontecem. Eu lembro que o Alvará, eu acho, né, O Alvará saiu véspera. Saiu na quinta-feira. Pro show na sexta. O show era na sexta, o Tinha que primeiro dia montar da praça. 37 do segundo Na tempo pra dar uma quinta-feira, emoção, às né? 10 da noite, eu sabia que esse Alvará estava tranquilo. A gente tinha ele em mãos. A gente estava ligando pro pessoal do som e às 7 da manhã de sexta, todo mundo que era da gestão, do Pegada, tal, da produção, nós estávamos todos quase semi-dormindo dentro do carro, esperando o caminhão chegar com o palco para começar a montar o palco na sexta.
e desesperado falando com ela assim, fala alguma coisa pra gente fazer, pra gente poder ajudar, pra dar tempo de fazer as coisas. Tensíssimo, Mas assim, foi muito tenso, Ia mas ter show à noite e tal. esse tipo de coisa acontece assim, é normal, mas foi emocionante pra nós. Assim, só comentar assim, esse lance que o Luiz falou, que, por exemplo, uma das coisas mais legais que aconteceu ano passado, umas coisas que a gente viu e não viu, é que, por exemplo, chegou no momento, a gente teve que cercar a praça, e chegou no momento da praça, por exemplo, que algumas pessoas que tinham uma opinião um pouco mais fervorosa quanto ao cercamento da praça, que foi a única forma que a gente teve de viabilizar o evento ser na praça, derrubaram as grades em forma de protesto, no meio do festival. E o problema é que se chegasse qualquer fiscal da prefeitura, e visse as coisas derrubadas, a gente podia ser multado, podia ser autuado. E aí na hora que a gente viu isso, foi aquele corre de produção, todo mundo gritando, não, olha lá as grades, vamos lá, coisa. Aí só correndo. Quando a gente chegou para poder levantar as grades, o público começou a correr, tinha várias pessoas já começando a subir as grades. Automaticamente, sem a gente falar nada. Para o festival continuar. Para o festival continuar. Então, assim, a gente não falou nada. Então, foi muito emocionante para a gente ver que o próprio pessoal da cidade disse, não, peraí, isso tem que estar errado, essas grades estavam em pé, elas têm que continuar em pé. E a gente começou a pedir ajuda pro pessoal, e o pessoal foi ajudando a gente a levantar as grades, e foi um negócio muito emocionante para a gente, assim, ver que a cidade estava tendo um retorno ali, e entenderam perfeitamente, olha, gente, não dá para ter condição de fazer desse jeito, quem sabe um dia a gente vai poder estar sem a grade ali, né, e a praça, mas naquele momento ali foi muito importante pra gente. E na Praça do Papa esse ano vai gradear também? Como é que é? Tem que gradear uma parte, porque é obrigatório em qualquer praça, é uma lei de todas as praças da cidade, mas de qualquer forma eu já acho que assim, lá eu acho até que é um clima e uma questão diferente, né, porque especificamente a Praça da Estação tinha todo o histórico que estava tendo do ano, né, então foi um pouco mais forte essa questão do gradeamento ali. O movimento da praia, né? O movimento da praia, todo esse debate estava tendo por causa da lei, né? Então, assim, acho que vai ter... Acho que a gente tem menos riscos de ter esses tipos de coisa na Praça do Papa esse ano. E se tiver, mas se tiver, também, gente, fazer o quê, né? Acho que o festival é meio para isso, assim. Mas isso que a Lu falou mesmo também, a galera ajudou em todos os sentidos possíveis, assim, para encobrir os chafariz da praça, né? Então, acho que esse tipo de coisa que acaba tanto sendo o estímulo, né, para esse tipo de produção, quanto acaba sendo a solução, né, que assim, é aquela história, a gente não tem recurso, né, a verba ali, mas a gente tem a grande verba nossa, é força de trabalho. A gente tem pessoas para trabalhar, a gente querendo trabalhar, e a gente pode trocar isso. Então vamos ver um jeito de a gente trocar isso e conseguir fazer o festival acontecer. Vamos temperar musicalmente esse bate-papo? Os meninos estão aqui Demorou. coçando para se violão. apresentar aqui na TV O Tempo. O que vocês vão cantar pra gente? Praça 7. Bom, a gente vai... Praça 7 é muito difícil de tocar no violão. Aliás, como qualquer música da Aldan, é difícil tocar no violão. Mas a gente vai tocar a música que abre o EP, que chama Que a História Não Divulga. E vamos tentar palhinha, fazer... Uma palhinha. Não, toca inteira aí, os 10 minutos dela. Então bora. São 3 acordes. Aquele estranho desgraçado com cara de bastardo é bem melhor do que eu. Agora eu olho para o espelho e digo pra mim mesmo, você perdeu. E o que é mais filha da puta e que essa história não divulga é que eu tô bem. Olhando pra mim mesmo, dizendo pro espelho, você perdeu. E o que mais você discute nesse tema tão inútil que eu insisto em repetir? E o que a história não divulga, no ardor da pele dura, ao tempo de sumir. Aí. Muito bem. Bacanérrimo. Quanto tempo de estrada vocês têm? A gente começou as atividades em 2005, mas começou assim, muito perdido, ainda a fim de fazer música. A gente tinha uma outra imagem do que era viver de música. Era outro contexto, assim, outro contexto, completamente diferente. A partir de 2008, que a gente começou a conversar com a cena da cidade mesmo e se articular com outras bandas. Então a gente considera que a partir de 2008 que começou a banda de verdade, assim, porque começaram os primeiros shows, esse tipo de coisa.
Esses primeiros anos foram anos de garagem, né? Assim, mas o início mesmo foi esse, em 2005. O Aldan estava só para mencionar, o Aldan estava na formação do Pegada, né? Na fundação do coletivo, os meninos estavam em 2008, outubro de 2008 até. Exatamente. Tem uma coisa legal do nome, né? A gente estava falando aqui antes do videochat começar. É mais ou menos legal. Mas Tão legal assim. quase legal. Eu achei. É o mínimo diferente. Aldan significa... Vamos chamar de diferente. Significante. Peculiar. Aldan significa puro de coração em celta. Quer dizer, Alban significa... Aí colocamos o D aí, ficou Aldan. Significa puro de coração em celta. E tinha a ver lá com o início da banda, né? Essas viagens, tudo. Não, mas que a gente reinventou essa palavra, na verdade, ao longo da nossa estrada, da nossa vivência mesmo. Que o conceito da banda foi mudando muito nas nossas cabeças, as nossas músicas. E nós descobrimos vários significados, né? Uma fábrica de remédio para doido, um rio, sei lá, na Austrália, né? Um apresentador uruguai, que é muito famoso também, que chama Aldan. Enfim, o próprio nome Aldan também, né? É um nome próprio também, que um cara no Twitter veio outro dia falar, meu nome é Aldan, tal e tal. E o nome dele é engraçado, que é Davi Aldan. Davi o nome Aldan, dele exatamente. é Davi Aldan. Pode abandonar o e-mail, né? Arroba, sem chance. Total, com certeza. Bom, e vamos falar um pouquinho também da programação, Vamos né? lá. Ela é extensa, não dá para você lembrar que o nome de todo mundo. Mas assim, a coisa de chegar a esses nomes, de trazer também gente de fora, né? Vem o Criolo, que é um cara que está bombando aí, né? Vem o pessoal do Vanguard. Tem esse encontro com as bandas aqui, que eu acho que isso também é um bastidor que a gente, que é público, fica imaginando como que é essa troca, que deve ser muito, muito interessante, né? Não, com certeza. Assim, uma coisa que a gente sempre, desde o início até do coletivo, dos debates sobre cena, banda, a gente sempre achava interessante o quê? Que a gente faz parte do Circuito Fora do Eixo. É uma rede maior, né, de vários coletivos no país inteiro, são mais de 80, né, o Pegada faz parte dessa rede. E a gente sempre tem turnês passando pela cidade, sempre isso. Então a gente sempre achava importante essas turnês e trazer essas bandas de fora, justamente pensando sempre no quesito de vamos colocar elas para dialogar até com as bandas locais e ter esses momentos de troca, esse momento de bastidor. Então, como a gente já vem fazendo sempre esse trabalho, o festival acaba sendo um momento de potencialização, né, dessa ação, assim, né? Acho que, especificamente agora, por exemplo, já tem por exemplo, tem uma banda que a gente está trazendo, o Violins, né, já é a terceira vez que a gente mesmo está trazendo eles para BH. Os dois últimos lançamentos, inclusive, do Violins de disco, né, desse ano e do ano passado, foram em Belo Horizonte, que os meninos, um ano anterior, eles tinham vindo aqui, eles ficaram absurdamente surpresos, que eles têm um público gigante, assim, na cidade, bem legal, assim, sempre enche os shows deles e tal. E é um público muito fervoroso, cantando as músicas e tal, então é bem legal, sempre foi uma experiência massa. Então eles já são uma banda, por exemplo, que a gente já criou até um relacionamento nosso, né, como produtores, mas que eles já encontraram com outras bandas aqui, outras vezes, eles já estão conhecendo algumas bandas de vezes que eles vieram aqui, então eles já chegaram a perguntar pra gente, me manda umas bandas daí pra gente começar a conhecer. Então tem um pouco desse processo, né. Além disso, assim, a gente o Vanguard está lançando disco, né, dentro do festival. É um momento muito interessante, né, a banda tem um tempo que ela não vem pra BH, isso eu achei que é bem massa. E a gente sempre buscou o Quarto Negro também, que toca na quinta-feira com os meninos, né, no Estúdio Bar, na Noite Fora do Eixo. O Quarto Negro também está lançando disco, é o primeiro show deles desse disco, né, eles não tocaram em lugar nenhum ainda, esse. Vai ser a estreia total, assim, né, e o Quarto Negro também é uma banda que já passou por uns momentos desde hypes mesmo, assim, de MTV, né, passaram numas coisas legais de mídia bem massa. Então é uma banda que está vindo com um histórico legal, então tem uma certa expectativa, então é uma banda legal para esse tipo de troca. Então, assim, além disso, a gente sempre, no outro festival mesmo, a gente inclusive fez contado, assim, na outra edição, a gente fez meio a meio, a gente tinha exatamente metade das bandas, tinha umas bandas locais, metade tinha banda de fora, né, da cidade. E quero que, inclusive, para ter esse equilíbrio, né, para contemplar. Esse ano, inclusive, a gente até passou, na verdade, a gente tem mais bandas locais do que banda de fora. Mas isso reflete muito uma cena que, enfim, a gente tem discutido Sim. isso nos bate-papos musicais que a gente faz aqui na TV O Tempo com os músicos, né, o pessoal do Fuzile, do Transmissor. Isso reflete muito uma cena que anda fervorosa, Com como há muita gente não certeza. tinha, né, em Belo Horizonte. Não, com certeza, sem sombra de dúvida. Tanto que não é à toa, assim, a gente não consegue todo dia ter, por exemplo, o sábado, né? O sábado são 24 bandas tocando em 5 espaços simultâneos,
A gente não consegue todo dia ter 24 bandas tocando em 5 espaços simultâneos. E sendo que dessas bandas, desses espaços aí, se não me engano, pelo menos 15 são bandas locais, dessas 25, dessas 24 bandas, né? Então, assim, se pensar que 15 bandas aí conseguiram se movimentar no mesmo dia, e dessas 15 aí, pelo menos umas 5 a 7 bandas estão envolvidas na produção, né? Então, com certeza está tendo uma articulação melhor e a cena está mais empoderada até de si mesma, né? De perceber que as bandas, não, a gente é produtor também, a gente, além de ser banda, a gente faz todo o processo ali da cadeia produtiva, né? Então, com certeza, isso é um reflexo que a cidade está começando a entender melhor esse novo momento da música brasileira, que a gente tem dessa nova cadeia produtiva da música, né? E desse entendimento, né? Que o artista, ele realmente tem que ser esse profissional múltiplo, né? Ele é o cara que vai ter que procurar entender um pouco de Twitter, ele vai ter que entender de Facebook, né? Ele vai ter que entender de produção, vai ter que saber agendar o show dele, negociar isso dali, né? E com certeza, até acho engraçado, que aí os meninos mesmo falam isso, né? De eles pensaram que desde 2008 que eles começaram a se estruturar e dialogar mais com a cena, e que isso reflete claramente até nesse sentido, né? Que é uma banda que já começa a entender melhor como que ela se encaixa nesse novo panorama, né? E como que são os investimentos dela como banda, que tenho certeza que para eles mesmo mudou completamente, né? A modo deles trabalharem, assim. Inclusive, esse ano foi muito importante pra gente por causa da agência de bandas, né? Do Pegada, que a gente, a agência dentro do Pegada, das bandas, que a gente troca ideia de tudo, tanto esteticamente quanto de produção, como tudo. E isso está sendo muito bom para a gente enxergar a gente mesmo e também como buscar sustentabilidade, encarar a banda como um empreendimento também. Então, essa agência também faz parte desse processo da cena, né, que tá fervendo. Um espaço, assim, especificamente só para contextualizar, ela foi um espaço que a gente procurou montar, assim, né, puxar, para as bandas terem essa troca ali de experiências, né? Então, quase sempre, por exemplo, uma banda vai em turnê, toca em algumas cidades, aí ela voltava, ela faz um relato ali pra galera, olha, as condições foram essa, foi massa isso daqui, né? Tipo, vai dormir no lugar tal, tipo, isso não é muito legal. Se o cara te falar esse negócio, velho, se você for tocar na casa X, não vai, velho, saca? Tem esses lances. Mas a gente teve até experiências até muito interessantes, por exemplo, o Constantina, né? O Daniel Nunes, ele é um cara muito massa, né? Ele é um dos membros da banda. E ele, por exemplo, quando eles foram agora no South by Southwest, lá fora tocar, eles voltaram... no Texas, né? E eles voltaram e foi uma experiência surreal, assim, que a gente acompanhou todo o processo deles conseguirem tirar visto, processo de produção mesmo, para poder ir pro festival. Desembolsar grana. Desembolsar grana, né? Que é muita grana para poder conseguir tirar os vistos, tirar as coisas. E quando eles voltaram, ele mesmo puxou, chamou a gente, falou que vai ter uma reunião, quando que é a próxima? Foi numa reunião nossa da agência, trocou uma ideia assim, ficou ali 1 hora, 1 hora e meia, eles só conversando sobre a experiência deles de tocar lá fora. E que, assim, todas as bandas, o pessoal, assim, achou sensacional, porque foi um momento, assim, muito diferente a experiência. Não é a mesma coisa, assim, fui em turnê ali, não desmerecendo, mas tipo, não é fui em turnê em Valadares, não sei aonde. É tipo, fui tocar num dos maiores festivais do mundo, fizemos um investimento gigante da banda, uma banda gigante também, que tem essa dificuldade maior, no caso deles, são 7 pessoas, né? Então, todos esses aspectos ele conseguiu decupar ali para as bandas. Então, rolou uma troca muito grande, assim, entre eles nesse sentido. E ele mesmo e foi o interesse dele de mostrar isso para as bandas. Então, assim, acho interessante que a gente está cada vez mais tendo esse tipo de processo dentro da cena. Socializando, né? Totalmente, totalmente, né? Que é desde isso, assim, os meninos, sei lá, vamos fazer um lançamento, vamos ver aqui como é que a gente faz a comunicação, a gente não saca isso aqui direito, o que a gente pode fazer, né? Pode ser uma coisa de gravação. Então, essas trocas são muito importantes, assim, andam potencializando bastante a cena. Enriquece mesmo. E aí? Mais música? Mais música e, bom, infelizmente a gente vai ter que encerrar, a gente fica aqui batendo papo a tarde inteira. Mas o tempo vai encerrando e aí a gente vai ter que se despedir. E vai se despedir com música, agradecer a sua... Mostrar, né, vamos mostrar o EP dos rapazes. Câmera 1, câmera 2, câmera 3. Hoje. Você já roubou. Vai estar à venda no show? Como é que tá o esquema? Isso aqui é muito legal, né? Lembra aqueles... disquinhos, assim, compactos dos anos 60, assim. Mas é CD físico. Aí, bom, as camisetas vão estar vendo, os CDs, infelizmente, não, porque eles acabaram. Só tem esses dois, esses dois. Esses dois são nossos, por exemplo. Esses dois são nossos. Aí lá no dia 15 vai estar, quer dizer, na banquinha, em todas
Assim está. As casas do Transborda, onde é que o Transborda vai rolar a banquinha e vai estar a camiseta lá. E todos os produtos do Pegada, enfim, das bandas. Garotos, muito obrigada pela participação de vocês aqui na TV O Tempo, no Videochat. Foi muito bacana. Agradecer a Luísa, competentíssima, Luísa de Sá, que cuida aí muito bem do conteúdo de entretenimento do Tempo Online. São seus E a gente encerra com música, né? Por favor. Vamos lá. Vamos uma nova humilhação, música nova, que vai abrir o próximo CD. Pode começar já da nota Exclusiva. lá. Um Lá maior, por favor. Tipo Isso. Penso e repenso nas maldades. Ah, eu sou ruim. Uma vingança perfeita seria cuspir no rosto inocente, pedindo desculpas pra mim. Nada repõe e nada deixa minha honra em paz. O tempo é conversa e não acerta o que ficou pra trás. O peso do que você fez eu carrego sozinho. É hora de dividir esse trauma comigo. Aí, Sorria, Xaxá. é nóis. Maravilha. Valeu. Onde que a galera acha informação, tudo? Onde está tudo sobre Tudo. o festival? www.festivaltransborda.com.br 10 a 18 de setembro. Muita coisa acontecendo na cidade. Muitas bandas. Muitas bandas. Brasil, Muitas é muita bandas. banda, Brasil. Muito Maratona musical. A gente mas acompanhe também muito. Nós estamos respondendo constantemente todo mundo no Facebook, Twitter. Podem mandar perguntas, qualquer dúvida. transborda@coletivopegada.org. Pode mandar um e-mail para a gente também. E estamos à disposição. Tem promoções por aí, vocês podem olhar lá, fique à vontade. Tem muita coisa para acontecer ainda essa semana. Maravilha. Gente, muito obrigada. Muito obrigada, internauta. E até a próxima. You know